Bom dia, irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos ao dia de sábado, do alimento diário da semana 3, cujo tema de hoje é aprender a conhecer os caminhos do Senhor. E o versículo proposto está em Isaías, capítulo 55, versículo 9, que diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Estou muito impactado com o que a gente tem desfrutado desses dias, com a misericórdia do Senhor para com sua igreja, tem realmente derramado sua palavra. Ontem, nesses dias da mente diária, a gente viu que, irmãos, Deus ele não socorre aos anjos, né? Os anjos eles erraram uma vez e já não houve espaço para perdão, como o caso de Lúcifer. Mas, irmãos, o Senhor é aquele que se compadece das nossas fraquezas. O Senhor é aquele que realmente que nos socorre. Louvado seja o Senhor. E hoje a gente vai ver um pouco da história de Israel, um pouco mais sobre isso. Que os planos de Deus, irmãos, que nós precisamos aprender a conhecer o Senhor, mas também aprender a conhecer os caminhos do Senhor. Aprender a conhecer o Senhor, aprender o que Ele é. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é luz, Deus é tudo isso. Mas, irmãos, aprender a conhecer os caminhos é aprender a conhecer como Deus trabalha no seu povo, como Deus realmente opera, né? Executa o seu plano. Louvado seja o Senhor. E aqui a gente vai ver um pouco mais sobre esse plano no povo de Israel, como ele executou. Esses dias eu estava pensando, né? Por que o Senhor precisou que Faraó liberasse o povo? Se Deus queria muito, poderia muito bem, na verdade, fazer o povo sair e matar Faraó, matar os egípcios ali, o povo sair. Mas Deus precisou mandar 10 pragas, Moisés precisou ir a Faraó algumas vezes. O que é que Deus queria com isso? Eu estava me perguntando esses dias, né? Qual foi a intenção? E aqui, irmão, nesse treinamento diário hoje, eu pude ter algumas respostas. Em que aspecto? Talvez Deus quisesse, sim, como algumas passagens ele mostra, dar uma lição, ensinar a Faraó e aos egípcios, né, que ele é Deus, já que era uma terra de idolatria, cujo próprio Faraó se considerava Deus. Mas, por outro lado, aqui eu vejo que, na verdade, Deus estava ensinando a seu povo que ele era o único Deus. Aqui nessa experiência a gente vê, irmãos, que Deus ele quer mostrar os seus caminhos, se mostrar ao seu povo e mostrar os seus caminhos. Esse é um povo que não estava habituado a um único Deus invisível. E eles estavam acostumados a muitos deuses, um Deus para cada necessidade, um Deus para o trabalho, um Deus para ter filhos, um Deus do amor, um Deus para curar a doença, um Deus para aquecer. E esse povo, então, irmãos, ele precisava ser trabalhado para aprender a conhecer o único e verdadeiro Deus. Então eu pude ver aqui que precisou dessas 10 pragas, e não só isso, depois que Faraó, lá em Êxodo 13, é, libera o povo sair, a gente percebe que o caminho do Egito até a boa terra de Canaã, alguns estudiosos falam que a pé duraria de 13 a 30 dias, da onde o povo estava, da terra de Gósen. Mas, irmãos, quando a gente vai no mapa e observa, eu vou tentar compartilhar esse mapa no grupo do WhatsApp da igreja e botar nos comentários um link. O povo pegou um caminho totalmente contrário, um caminho muito maior do que o caminho que ia. Ele precisou passar pelo deserto todo, e antes de passar pelo deserto, precisou passar pelo Mar Vermelho. E sendo que o Mar Vermelho, irmãos, é um caminho totalmente diferente. E o povo, se ele fosse direto, não precisava passar pelo Mar Vermelho. Mas, irmãos, o que Deus queria permitir com isso? Deus queria ensinar experiência ao seu povo.
Deus queria, irmãos, que a gente tivesse, que o povo tivesse experiência. Então, porque os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Talvez o nosso caminho seja o caminho lógico, para a nossa lógica, porque para Deus é lógico. Mas a gente quer que Deus siga a nossa lógica. Quando na verdade, irmãos, Deus ele quer nos ensinar a ter experiência. Irmãos, quando a gente vai lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17, é dito algo. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Ou seja, Deus não botou o povo no caminho mais curto, o caminho mais fácil. Porque esse povo precisaria lutar contra os filisteus, lutar contra... Esse povo não estava acostumado, o povo não era unânime, o povo estava habituado a muitas murmurações, a muita mordomia, a muitas coisas. Então Deus queria aperfeiçoar, gerar experiências com esse povo. Na nossa vida, irmãos, também é assim, né? Talvez a gente é filho de Deus, a gente poderia ter uma vida mais fácil, mais tranquila. Mas, irmão, Deus quer nos ensinar a ter uma vida de oração, uma vida de dependência. Pelo caminho do deserto, ali no Mar Vermelho, temos outras experiências, né? Deus, durante o dia, protegia o povo do sol do deserto como uma coluna de nuvem. E durante a noite, irmãos, como chamas ali de fogo, né? Quantas experiências esse povo teve com Deus com isso? Que eles não teriam se eles fossem direto, se eles não tivessem passado. Eles tinham experiências, eles foram aprendendo a conhecer esse Deus, o cuidado amoroso de Deus. Quando o povo de Israel passou ali pelo Mar Vermelho, né? Que o povo andava devagar porque tinha muitos bois, muitos gados, né? Crianças, mulheres andando. E Faraó vinha com seu exército em cima de carro e cavalos correndo tal, gastando muito tempo. Deus então colocou essa nuvem, irmãos, entre o povo de Israel e do Egito. E fez, irmãos, com que esse povo era um caminho menos lógico, porque esse povo ficou encurralado ali. Mas, irmãos, Deus, ele fez tudo isso para mostrar, a ensinar ao povo de Israel que mesmo em situações onde a gente se pega encurralado, na nossa frente um mar que pode nos matar afogado, e atrás de nós Faraó com toda a sua raiva, todo o seu poder, toda a sua ira. Irmãos, Deus ele quer aperfeiçoar a nossa fé e nos mostrar que ele pode abrir o mar para nós. E que esse mesmo mar que foi aberto para nós vai servir de armadilha para destruir o inimigo. Eu louvo ao Senhor, irmãos, por tais palavras que nós temos ouvido na vida da igreja. Cada experiência, irmãos, que nós temos passado precisa ser experiências de conhecer o Senhor e conhecer os caminhos do Senhor. Eu gostaria de finalizar com os irmãos lendo novamente Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Louvado seja o Senhor. Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu vou finalizar lendo aqui o último trecho do Alimento Diário que fala: Ó Senhor Jesus, não limite Deus com seu pensamento, não limite Deus com a sua maneira de fazer as coisas. Não pensemos que sabemos como conduzir nossa vida ou como servir na igreja. Dependa dos pensamentos de Deus, dependa dos seus caminhos e não da sua própria habilidade ou de experiências passadas. Deixe Deus ir adiante de você. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa realmente nos ensinar a deixar Ele ir diante de nós. Um bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor.